Olá, meus amores, olá, minhas amoras, mais uma aula aqui juntinhos. Então, antes da gente começar, eu quero ver o meu like e o meu comentário aqui embaixo. A inscrição aqui em cima tá ok também? Tá ok? Senão eu não vou falar de sociologia, olha lá, tá maluca já, e iluministas, hein? Não vou. Tá bom? Acho que chegou agora. Vamos começar então. Hoje eu vou falar de dois grandes nomes, tá? Continuando a nossa matéria que a gente já começou semana passada. Hoje eu vou falar de John Locke, tá? E o famigerado Adam Smith, que todo mundo ressuscita ele, mas pouca gente sabe dele, tá? Então hoje eu vou explicando como que funciona todas as teorias deles, bem devagarzinho para ninguém ficar com dúvida. Se ficou com dúvida, não tem problema. Vem no grupo, vem no WhatsApp e me pergunta, só não fica com a dúvida, tá bom, gente? Vamos começar então essa parte 2 da sociologia junto com o iluminismo. Prometo que vai ser legal, prometo que vai dar um nó na cabeça de vocês. A gente já viu, isso daqui eu já passei, tá, gente? Que os iluministas eram homens que vivenciaram todo aquele período que a gente denomina século das luzes, tá? Esse século das luzes fez com que esses filósofos, com que esses pensadores e com que esses sociólogos quisessem criar o quê? Uma nova sociedade. E eles elaboraram centenas de teorias para essa nova sociedade que eles estavam tentando criar. Tá bom? Então essa sociedade, ela já não seria mais baseada em valores religiosos, em ideias e verdades religiosas. Ela seria baseada e formulada, ela cresceria como base em fundamentos científicos. Então esses pensamentos, eles são extremamente racionalistas, que vem de racional, que vem de razão, que vem de ciência, e liberalistas, que eu vou falar exatamente hoje com esse bonitinho aqui, o Adam Smith. Tá? Então, meus amores, são ideias que deixavam de lado toda essa concepção religiosa da sociedade e da política e colocava no lugar desses valores que estavam tentando deixar de lado valores ligados à ciência e à razão. Tudo bem? Hoje a gente vai ver dois amigos, o John Locke e o Adam Smith. Eu vou explicar eles bem devagarzinho e vocês vão ver que vai ficar bem fácil e nunca mais vocês esquecem. Vamos começar então com o John Locke. John Locke nasce em 1632 e morre em 1704. O John Locke é conhecido como pai do liberalismo político. Não podemos confundir liberalismo político com liberalismo econômico, são duas coisas diferentes. O John Locke é o liberalismo político, o Adam Smith é o liberalismo econômico, tudo bem? O John Locke também é um contratualista, ele também elabora um contrato. A gente já viu na aula passada um outro contratualista. Agora o John Locke também entra no grupo desses grandes pensadores que elaboram um contrato entre os indivíduos que formam a sociedade, tá? O que o John Locke era contra? Totalmente contra ao absolutismo, poder absoluto monárquico na mão de um rei. O John Locke não concorda com o estilo político da monarquia absolutista. Ele é totalmente contra e ele elabora teorias para retirar essa monarquia e introduzir uma nova forma de governo, tá? Todo esse movimento de absolutismo monárquico e a Revolução Gloriosa que acontece na Inglaterra vai ser a grande inspiração para a obra de Locke, tanto que ele formula a famosa frase: o rei reina, mas o parlamento governa, tá? Vamos traduzir essa frase, vamos deixá-la um pouquinho mais fácil da gente entender?
o rei, ele continua sendo rei. Ele continua tendo um certo prestígio, um certo comando administrativo. Porém, quem realmente manda, quem realmente controla e quem dá a palavra final, que é o mais importante, é o parlamento. Tudo bem, gente? Tá claro até aqui? Então vamos seguir, que tem muita coisa ainda pela frente. Com isso, o John Locke vai falar que deve ser legitimado, deve ser aprovado um poder, tá? O poder se torna legítimo, porém esse poder tem que ter limites. Então a questão do limite vai totalmente contra ao absolutismo, porque no absolutismo esse rei não tem limites. Ele pode governar da forma como ele quer. O Locke acredita que deve ser feita de outra forma, que o governo deve ter sim limites, porque quando ele não tem limite, ele acaba fugindo, tá? Ele acaba não cumprindo com o que ele prometeu, ele não acaba cumprindo com a sua função de governo. Tudo bem? Aí ele vai começar a falar da questão do estado de natureza. Vamos entender o que é o estado de natureza. O estado de natureza para o Locke é um estado de relativa paz. Relativa significa que na maioria dos tempos tem uma paz. Então, nesse estado, no passado, lembra que o estado de natureza é sempre o início das sociedades? Nesse estado de natureza, o Locke fala que todos nós convivíamos, às vezes existia um conflito, mas a gente logo se resolvia, ok? Nesse estado de relativa paz, existia os direitos naturais. O que são esses direitos naturais para o Locke? Vida, liberdade, propriedade e felicidade. Então eu tinha 4 direitos. Enquanto ninguém vinha interromper ou encher o saco do meu direito, a gente continuava vivendo em paz. Então eu tinha o direito à vida, tudo bem? Eu tenho o direito de permanecer vivo. Eu tinha o direito à liberdade, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Direito à propriedade, eu tenho o direito de demarcar um pedaço do território e falar: opa, esse território é meu, por favor, respeite. Não entre com os seus pezinhos aqui, não. E direito à felicidade, eu tenho direito a ser feliz. Bonito, né, gente? Então, nesse estado de natureza, vivíamos muito bem, obrigado. Às vezes, um entrava no direito do outro, a gente tinha uma leve treta, uma leve discussão, mas tudo se resolvia rapidamente, ok? Porém, nesse estado, o indivíduo torna-se dono de si, tá? E dono do seu trabalho. Então, enquanto eu trabalho, cabe a mim, tá? Porque eu tenho direito à liberdade, tudo bem? E eu sou dono de si. Então, o trabalho, ele vai se tornar um critério para a aquisição da propriedade. Com isso, a gente vai ver que uma problemática vai acontecer. Vamos lá. Então, começa assim as trocas monetárias para John Locke. Quando eu começo a trabalhar, ok? Começa a ter definição de trabalho. E esse trabalho vai definir as minhas propriedades, eu começo a ter uma concepção de troca. E essas trocas vão gerar a aquisição de propriedades. Quando eu começo a ter essas trocas, um contrato social é criado, tá? O contrato social para Locke vai resolver aqueles pequenos conflitos que existiam no estado de natureza. Ok? Tudo bem? Então lembra que eu falei um pouquinho antes que um conflito ou outro, que alguém invadindo o meu direito, a gente vai ter um pequeno conflito e a gente vai ter que se resolver? Na busca pela resolução,
Para Locke, a gente cria um contrato social, um contrato dentro da sociedade. Então, eu resolvo esses conflitos. Porém, o Locke fala que o julgamento desses conflitos e desses problemas tem uma certa imparcialidade. Tudo bem até aqui? Então, para Locke, esse contrato tem que proteger a sociedade e os direitos naturais que estavam presentes lá no estado natural. A partir do momento que fazemos um contrato, saímos do estado natural, não pertencemos mais a esse estado natural. Então, para Locke, tem que ter a criação de um estado mínimo. Esse estado mínimo é fruto de um contrato social. E esse estado mínimo tem que o quê? Qual que é a função? Qual que é o objetivo desse estado? Proteger a sociedade e garantir que essa sociedade ainda tenha os direitos naturais, o direito à vida, o direito à felicidade, o direito à propriedade e o direito à liberdade. Então, o Estado, quem está organizando e controlando, tem que garantir para todo cidadão os 4 direitos naturais. Marina, por que estado mínimo? Estado mínimo significa um estado pequeno, um estado pouco ramificado. Para Locke, um estado mínimo era capaz de dar conta da proteção da sociedade e da manutenção dos direitos naturais. Tudo bem, meus amores? Deu para entender aqui? Então tá bom, se não deu, vem me perguntar, tá? Aí a gente começa a entrar na grande estrela dessa aula, que é o Adam Smith. O Adam Smith, ele tem ressurgido muito nos últimos anos, quando a gente fala de liberalismo, de estado mínimo, tá? Principalmente quando a gente relaciona essas temáticas, esses assuntos com a economia, tá? Porque o Adam Smith vai ser, sim, o pai do liberalismo econômico, tudo bem? Então, vamos ver um pouquinho a história do Adam Smith. O Adam Smith nasce em 1723 e morre em 1790. O Adam Smith, só para dar um refresh, assim, só para dar uma pequena pincelada na vida dele, ele é filho, tá, de pessoas com renda e ele se torna um grande estudioso. Ele vai para a universidade. Depois que ele foi para a universidade, ele é convidado a se tornar professor da Universidade de Glasgow. E ele tem uma grande vida acadêmica, uma produtividade acadêmica muito grande para a época, tá? Ele é reconhecido academicamente por causa dos seus trabalhos. Foi muito amigo do também filósofo David Hume, tá? E eles até formulam coisas juntas, eles usam a filosofia de um e outro nas suas obras, tá? O Adam Smith também foi um tutor de um grande duque. E com esse grande duque, ele ganhou muito dinheiro, que permitiu com que ele se afastasse da universidade. Enquanto ele tutorava esse duque, ele criou a sua grande obra-prima, que é a teoria da riqueza das nações. Ele já havia escrito grandes obras antes, mas é a riqueza das nações que coloca o Adam Smith nesse rol dos grandes pensadores do iluminismo, tá? O que ele vai falar nessa teoria da riqueza das nações, Marina? Que nome estranho! Ele vai falar da natureza e da mudança do sistema econômico. Então ele fala da natureza do sistema econômico e das intensas transformações que esse sistema econômico tem passado. Tem passado como assim? Olha as datas. O Adam Smith vivencia e olha a revolução industrial acontecendo. E ele vai estudar exatamente como a Revolução Industrial
alterou profundamente o sistema econômico dessas nações. Então é por isso que ele estuda a natureza, o que vem antes, e a mudança desse sistema econômico. Tudo bem, gente? Então ele vai falar que essas mudanças são motivadas pela revolução, tá? A gente sabe que a revolução iniciou mais ou menos em 1760 e também sabemos que toda forma de produção foi profundamente alterado com a Revolução Francesa. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, que é 29 anos depois, em 89. Maluca, tá? Com a Revolução Industrial que acontece lá na Inglaterra. Então, essa revolução, gente, ela alterou profundamente. Imaginam as fábricas, aquele nível de produtividade, aquele nível de produtos, as grandes opções e o quanto se produzia por dia, o quanto isso não alterou profundamente a economia desses países. Não é à toa que a gente estuda a Revolução Industrial, tá? Então, observando essa Revolução Industrial, observando essas mudanças econômicas, ele vai criar o que a gente chama de liberalismo econômico. Ele cria o famoso liberalismo. Adam Smith é o pai do liberalismo. Quando ele se torna o pai do liberalismo, a gente também dá um outro filho para ele. Esse outro filho é a economia moderna. Por que economia moderna? Porque é na idade moderna, ok? Então a economia de agora, o início desse capitalismo, o início dessas transações que vão se tornar transações globalizadas alguns séculos depois, nasce com a teoria de Adam Smith, observando as mudanças que a Revolução Industrial começou a promover primeiro na Inglaterra e depois na Europa e depois vai chegando nos outros continentes. Tudo bem até aqui, gente? Posso continuar? Então vamos que tem muita coisa do Adam Smith. O Adam Smith, gente, ele começa, antes de falar sobre as grandes mudanças, conceituando algumas coisas. O primeiro é o conceito de barganha, tá? Para quem é mais antigo conhece o conceito de barganha, tá? E o conceito de interesse próprio. O conceito de barganha, gente, é aquela negociação. É quando a gente fica chorando o preço, tá? Todo mundo já barganhou, tá? Se não barganhou, tá na hora de barganhar, tá? Sabe quando você acha aquilo lá muito caro? Tá? Em loja pequena é mais fácil, tá? Não adianta chegar na Renner que eles não vão barganhar com você. Então falar, com licença, o próximo. Mas em loja pequena funciona. Tá R$50 os shorts. Você fala, ai moça, tem 45. Às vezes é mentira. Tem 45 aqui na bolsa, não pode fazer 45? Aí ela, 47? Ai, 45. Ai, tá bom, 45. Um descontinho de R$5. Isso é barganha, é essa negociação, tá? Para o Adam Smith, essa negociação funciona por interesse próprio. Eu tenho o interesse de comprar os shorts mais barato e a moça da loja, a dona da loja, tem o interesse de vender os shorts, mesmo que se for a 45. A R$45 ela ainda está lucrando. Então é melhor ela vender a 45 do que ela não vender. Lembrando que a barganha só acontece quando os dois lados ganham. Então, quando os dois lados, os dois interesses próprios saem ganhando. Tudo bem? Então, ele fala que é através desse interesse próprio que existe a barganha. Porque se não existir o interesse de um lado, a barganha é cancelada no ato. Tudo bem? Então, ele fala que essas relações, a relação da barganha com o interesse, no final, ajuda os dois. Eles se auxiliam. Eu fico feliz e eu saio ganhando porque eu economizei R$5 e a dona da loja sai ganhando porque ela vendeu os shorts, ela vendeu a mercadoria dela. Win-win, os dois ganharam, tá?
Isso, para Adam Smith, cria o conceito para ele de economia justa. Então, para Adam Smith, se houve a barganha, se houve o interesse próprio e os dois interesses ganharam, temos uma economia justa. Tudo bem até aqui? Essa é a primeira, tá? O primeiro panorama, o primeiro cenário do Adam Smith. Aí o que ele fala? Que com o surgimento dessa economia de mercado, ou seja, dessas trocas comerciais muito maiores, a gente tem a incorporação de outros elementos nas negociações de trocas de mercadoria. A barganha ainda continua, só que agora a gente tem a questão da moeda, tudo bem? E a questão da fábrica. Começa a complicar. Vamos por parte. Para Adam Smith, com o surgimento da economia de mercado é igual capitalismo. Tudo bem, gente? Anota aí no cantinho. Com o início da economia de mercado, tem fim um outro tipo de economia. Sempre que começa um, termina outro. Qual que termina, Marina? A autossuficiência familiar. Antes da Revolução Industrial, antes das grandes transações comerciais, era normal a família se autossustentar, tá? Ela era autossuficiente. Então vamos pensar na minha família. Sou eu, minha irmã, minha mãe e meu pai. Hoje, nós três trabalhamos e a minha irmã estuda, tá? No passado, como seria? A gente trabalharia na terra, tá? A gente trabalharia no nosso território, na nossa propriedade privada. O meu pai, minha mãe e eu provavelmente plantaríamos, a minha irmã auxiliaria em casa, eu construiria as roupas, ok? Meu pai cortaria a lenha, faria a cadeira, minha mãe faria a mesa, tá? A gente seria autossuficiente. Com essa economia de mercado, começa a surgir um fenômeno que a gente tem hoje muito forte. O fenômeno da especialização. Eu acabo me tornando especialista porque me tornar especialista é interessante para o mercado. Vamos lá que eu vou explicar isso. Hoje, eu, Marina, sou especialista em quê? Dar aula de humanidades. Essa é a minha especialidade. Eu estudei, eu fiz uma graduação, eu fiz um mestrado, eu estou numa segunda graduação para me tornar cada vez mais especialista nisso. Tudo bem? O meu pai, totalmente diferente, ele fez economia, ok? Ele fez ciências contábeis também, para ele se tornar especialista em contabilidade. Então, com essa economia de mercado, eu que no passado faria 2, 3, 4, 5 coisas, mais ou menos, agora eu me torno especialista. E com a especialização, começa um movimento de troca de mercadoria. Então, eu sou especialista em construir TVs. Vocês são especialistas em construir geladeira, mesa. Eu troco as minhas TVs que eu estou construindo por uma geladeira, por uma mesa, por uma bancada, por uma cadeira. Então a gente começa a troca. Essa troca vai fazer com que surja o mercado. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Com o surgimento do dinheiro no meio desse mercado, o que a gente fez? A gente começou a trocar o dinheiro pelo produto. Então eu não troco mais um produto por um serviço, ou um produto por um produto, ou um serviço por um produto. Eu troco o dinheiro por um serviço ou por um produto. Até aqui tudo bem? É o que a gente faz hoje em dia, tá? Porém, como eu sei o valor do meu produto e do meu serviço? O valor é através do trabalho que ele me dá. Então, se eu gastei 3 horas em uma coisa, isso vai valer R$10. Se eu gastei
6 horas, isso vai valer R$ 20, porque o meu trabalho vai criar o valor para os meus produtos e para os meus serviços. Outra diferença que a economia de mercado apresenta, segundo Adam Smith, tá? Aí ele fala que a gente já viu a barganha e a gente já viu a moeda. E uma outra coisa vai entrar nesse bololó, a fábrica. Então, se antes eu, Marina, sozinha, conseguia construir 2 televisões por mês, a fábrica, ela consegue construir 2 televisões por hora. Quanto ela consegue produzir por mês? Eu não consigo fazer essa conta rápida da cabeça, gente, desculpa. Tá? Então, essa fábrica, ela vai aumentar a especialização, porque elas vão ser cada vez mais específicas e elas vão aumentar a produtividade. Com esse aumento de produtividade, a gente começa a ter a circulação dessa produção em um mercado. E para Adam Smith, esse mercado é um mercado livre. A circulação vai gerar com que a nação, o país se torne mais rico, com as pessoas comprando entre si, trocando a moeda e essa economia girando, o país vai ficando mais rico. Só que, para acontecer esse movimento, Adam Smith avisa uma coisa, que essa nação precisa ser extremamente bem organizada. Olha o ponto aí. Se não for bem organizada, não dá certo. A teoria dele não funciona. Então não adianta pensar em países atuais como os nossos, onde a nação não é bem organizada e não é justa, ok? Mas vamos chegar lá. Então vamos lá. Então essa nação bem organizada vai construir o quê? Vai garantir o quê? Indivíduos livres. Por que indivíduos livres? Porque todos têm condições de comprar, ok? E todos têm condições de trabalhar. Então, gente, ponto importante aqui. Adam Smith parte de uma ideia que todos são iguais. E o país, a nação, tem que garantir que todos partam do mesmo local. Então, se existe desigualdade, a teoria do Adam Smith não funciona, porque desigualdade é sinônimo de nação má organizada, ok? Então, muito cuidado quando a gente fala tem que aplicar o liberalismo aqui no Brasil, tem que aplicar o Estado mínimo. Estamos em condições de aplicar a ideia de Adam Smith desde lá do início? O início é uma nação bem organizada e os indivíduos livres. Tudo bem? Então, com esses indivíduos livres, o mercado vai acabar criando um Estado igualitário, um Estado que é igual para todo mundo. Por quê, gente? Todo mundo está partindo do mesmo patamar, do mesmo degrau, todo mundo está trabalhando, ok? Então, teoricamente, todo mundo é igual, porque não existem desigualdades. Tudo bem? Então, como não existem desigualdades, o mercado vai criar esse Estado igualitário. E como todos são iguais, todos são livres para buscar tudo o que quiserem. Então, você quer buscar tananã? Você busca tananã. Você quer buscar tararã? Você busca tararã. Ok? Então, essa sociedade justa vai ser a mesma coisa que o mercado que produz. Então, o mercado produzindo vai criar uma sociedade justa. Esse mercado produzindo e essa sociedade justa criam o livre mercado. É livre porque não tem diferenças, todos são iguais. Isso ele vai definir como mão invisível do mercado. Lembrando que a sociedade tem que ser justa,
para a mão invisível acontecer. Tá bom? Aí a gente vai chegando no final que a gente queria. Dessa forma, com esse mercado organizado, com essa mão invisível, com esse mercado livre, a gente vai perceber que vai ser o mercado que vai regular, que vai organizar a sociedade. Tudo bem? Então, para isso, se a sociedade já está organizada pelo mercado, eu preciso de um Estado. E agora? Ainda eu preciso. Porém, um Estado pequeno, ok? Porque o governo não vai precisar ter que lidar com tudo. O governo já não tem que palpitar na economia, porque a economia garante a igualdade social. O Estado não tem que palpitar muito na sociedade, porque já está igualitária. Tem que palpitar em alguns pequenos problemas que vão dar. Isso é a função do governo para Adam Smith, ok? Então, se esse governo não precisa trabalhar em várias áreas, ele não precisa de muitas partes. Então, ele pode ser um governo pequeno, pequeno de tamanho mesmo. Esse governo pequeno vai ser chamado também de mínimo estado ou estado mínimo, ok? Esse estado mínimo, por ele ser pequeno, ele não vai precisar de muito dinheiro para sobreviver. Como ele não precisa de muito dinheiro para sobreviver, ele não precisa cobrar muitos impostos. Com a cobrança menor de impostos, a sociedade vai ter mais dinheiro para comprar, ok? E novamente o dinheiro volta para o mercado, então o dinheiro circula. Tudo bem, meus amores? Essas são as ideias principais de Adam Smith, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, não tem problema, tá? Vem no WhatsApp ou deixa um comentário aqui embaixo, mas pergunta, tá? O Adam Smith é muito citado hoje em dia, volta e meia pipoca o nominho dele, e é importante que a gente entenda, assim como John Locke, tá bom? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam conseguindo se cuidar, tanto fisicamente quanto mentalmente. Estou mandando as minhas mais profundas e mais positivas e mais bonitas energias para vocês. Torço para que logo, logo a gente esteja bem junto dentro da sala de aula, que é o local que a gente gosta. E é o local que a gente nunca pensou que a gente ia sentir tanta falta, né? Um beijo muito grande para que a gente esteja perto junto e logo, logo a gente vai ficar em casa. Então, quarentena para quem pode, tá bom? Para quem não pode, para quem tem que trabalhar, para quem tem que continuar, vai e volta rapidinho, tá bom? Sempre com cuidado. Cuidem de vocês, cuidem dos seus, das pessoas que vocês amam. Logo, logo a gente tá junto. Um beijo e até a próxima!